fevereiro deste ano, a Associação dos Magistrados Mineiros assinou um convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e com a Escola Judicial do Desembargador Edésio Fernandes para a reedição da obra Memórias do Juiz Mais Antigo do Brasil, do magistrado e escritor Hermenegildo de Barros, mineiro de Januária, que presidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Supremo Tribunal Federal há quase 100 anos. Qual a importância desse resgate histórico? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos começar com o desembargador Luciano Pinto, que é autor do estudo introdutório dessa obra. Doutor Luciano, obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito bem, é você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários ou pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Doutor Luciano, qual que é a importância do magistrado Hermenegildo de Barros para o judiciário mineiro e brasileiro? Qual que é o legado dele? O legado de Hermenegildo de Barros é o legado de um juiz que exerceu a judicatura por mais de meio século, é o juiz cujo trabalho como juiz foi o mais longevo da história do judiciário e, sobretudo, a singularidade de sua personalidade que o impulsionou a um caminho de juiz, a um prestador, um distribuidor de serviços judiciários com honorabilidade, integridade e uma incolumidade de caráter jamais vista e que talvez não tenha paralelo na história do judiciário. Estamos falando da memória do juiz mais antigo. De que época que nós estamos falando? Nós estamos falando de um período que cobre de 1892 a 1937, mas, sobretudo, do período em que Hermenegildo foi juiz da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, em que ele exerceu a vice-presidência de 1932 a 1937, tempo em que também foi o primeiro presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De resto, Hermenegildo foi quem instalou a justiça eleitoral no Brasil. Agora, por que a AMAGES, o Tribunal, a Escola Judicial se interessaram por esse resgate histórico? Qual que é a importância disso? Tem a ver com a valorização da própria classe? Tem a ver com a valorização da classe e, sobretudo, o fato de que esse livro de memórias, cuja edição foi muito pequena em 1942, só houve uma edição de 500 exemplares em 1942, ele ensina a arte da judicatura, porque trata-se de cópias de acórdãos, sobretudo, relatados por Hermenegildo de Barros, e o quarto volume é uma espécie de prestação de contas da vida de Hermenegildo como magistrado. Então, é um livro de muita pertinência para a escola judicial, Edésio Fernandes, porque é um livro que ensina a fazer. Não é um manual de retórica, é um manual de bem fazer, de modo que juízes novos da escola judicial terão um acesso integral a tudo quanto produziu Hermenegildo, e essas páginas desse livro de memórias respiram coragem moral, que é um atributo inseparável da atitude do juiz. Muito bem. Esse, então, é o livro, a obra com 4 volumes, Memórias do Juiz Mais Antigo do Brasil, e está disponível também na Biblioteca Digital do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agora, da parte do senhor, como é que foi o interesse para conhecer e se aprofundar na história e trajetória do Dr. Hermenegildo? Eu provenho da zona da Mata de Minas Gerais, da cidade de Visconde do Rio Branco. Meu pai foi advogado lá durante 55 anos. Hermenegildo de Barros foi juiz na comarca de Ubá, vizinha de Visconde do Rio Branco,
Ele foi juiz lá no período final de 1898, princípio de 1899 até 1903, quando foi promovido diretamente da cidade, da comarca de Ubá, para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Hermenegildo deixou uma legenda na Zona da Mata, de coragem moral, de coragem física e de trabalhador incansável. Então, desde a juventude, eu tive acesso a essa legenda, que lá na Zona da Mata anda de boca a ouvido. Mais tarde, já formado, eu persegui esse livro, dificílimo de encontrar. Vim encontrá-lo na biblioteca do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, na seção de obras raras. Peguei os 4 volumes emprestados, li com muita atenção e tomei notas, isso há 18 anos atrás, ou talvez 20. Quando o Tribunal de Justiça, a Escola Judicial, por intermédio do meu irmão, o desembargador Tiago Pinto, que também conhecia a legenda de Hermenegildo, entendeu, conveio em publicar a obra, fui chamado para fazer a introdução, porque eu já vinha estudando Hermenegildo desde a minha juventude, não só com esse livro, mas com outros livros. Um livro que ele publicou em 1902, na cidade de Cataguases, em material que eu já tinha buscado no Supremo Tribunal Federal. Então essa é a origem do interesse pela obra. E o senhor, na introdução, aí, o senhor deu até o título de Toga e Bravura, e sempre pontuou essa bravura, esse espírito corajoso, moral, né, do Hermenegildo de Barros. Como é que se caracterizou na judicatura dele? Eu vou lhe dar um exemplo que ocorrido na comarca de Ubá, que talvez tenha sido o ponto mais alto da judicatura de Hermenegildo. Quando ele para lá foi, em 1899, princípio de 99, aquilo era a Zona da Mata, estava em desbravamento. E havia, na cidade de Ubá, uma milícia que capturava e matava ladrões de animais. Isso numa sociedade agrária, naquela época, em que cavalos eram de absoluta necessidade e, né, o gado vacum também era o principal móvel daquela sociedade agrária, implicou uma resposta social que desbordou do império da lei, do rule of the law. Quando Hermenegildo chegou na cidade de Ubá, no primeiro dia, o promotor de justiça foi até a casa dele e explicou a situação, falou que havia um grupo de justiceiros na cidade e disse que haveria uma reunião no fórum com esse grupo e convidava-se então o juiz. A resposta de Hermenegildo foi: não participe de reunião com criminosos. O promotor ponderou com ele: todas as pessoas da cidade vão participar. O delegado de polícia, o agente municipal, ele, promotor de justiça, as pessoas gradas da cidade. Hermenegildo não participou. A reunião teve lugar, ocorreu. Da sua casa, que era fronteira ao edifício do fórum, ele ouviu os aplausos aos linchadores. Posteriormente, logo na outra semana, do bando dos justiceiros, que, apavorado com o crescente de violência, decidira desertar, foi pego por eles, aprisionado, metido na cadeia e ia ser morto. Ia ser assassinado, porque desertara da milícia. O advogado, então, Martinho Pinto Monteiro, irmão do Bernardo Monteiro, que dá nome a essa avenida perto do Colégio Arnaldo, impetrou um habeas corpus e fugiu da cidade com medo de ser assassinado. Hermenegildo recebeu o habeas corpus na casa dele, declinou o dia que ia ouvir o preso, concedeu o habeas corpus para surpresa da cidade. Foi um episódio que eu conto na introdução com muitos lances que requereram coragem moral. A partir dali, foi estabelecida a lei na cidade e o império da lei
passou a prevalecer na Zona da Mata. Ainda há juízes do Brasil, né? Doutor Luciano, agora de onde o senhor acha que veio essa conduta moral dele? É da terra natal ou da formação do caráter ali no seminário onde ele estudou também? O Walt Whitman dizia que a criança é o pai do homem. Hermenegildo foi criança em Januária. E, da mesma forma, lá naquelas chapadas agrestes, para a sobrevivência, requisitava-se muita coragem. Ele viu isso. Então, vem um pouco da infância dele e depois da disciplina do Caraça. Essa é a construção, a fonte da energia que Hermenegildo carregou consigo por toda a vida. Imagina que ele enfrentou outras tormentas e conseguiu reunir aí muitos inimigos, né, contra ele. Sim, não há dúvida, não há dúvida. Ele teve muitos inimigos ao longo da vida. Quem toma essas atitudes singulares e não cede, normalmente colhe inimigos. Mas esse não era o problema dele. O problema dele era ser juiz, como na frase de Balzac, ser juiz, assim como a morte é a morte, peremptoriamente, sem meios termos, sem relativismos. É o que os franceses chamam de juiz à part entière. Muito bem. Doutor Luciano, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente como é que foi a trajetória dele até o Supremo Tribunal Federal. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube. Hoje estamos falando sobre as memórias do juiz mais antigo do Brasil, o magistrado e escritor Hermenegildo de Barros, mineiro de Januária, que presidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Supremo Tribunal Federal. O nosso entrevistado é o desembargador Luciano Pinto, que é também autor do estudo introdutório da obra, da reedição dessa obra aí do Hermenegildo de Barros. Doutor Luciano, deixei para o senhor no bloco anterior uma questão a respeito aí da trajetória dele. É um mineiro que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Como se chegava ao Supremo Tribunal Federal naquela época? Os critérios são os mesmos de hoje? Nas grandes linhas, não. A indicação pelo presidente da República, a aprovação pelo Senado, isso se repete desde a instalação da República. A questão de Hermenegildo e a promoção dele ao Supremo Tribunal Federal e todo o percurso dele na magistratura é muito curioso, porque ele trata-se de um triunvirato. Hermenegildo de Barros, Edmundo Lins e Arthur Ribeiro tomaram posse no mesmo dia, em 1892, como juiz em Minas Gerais. E foram promovidos no mesmo dia, em 1903, do seguinte modo: Edmundo Lins e Hermenegildo para o Tribunal de Minas e Arthur Ribeiro como Procurador-Geral do Estado, que era uma vaga garantida no tribunal. Isso em 1903. Em 1907, Arthur Ribeiro veio integrar. Hermenegildo percorreu as comarcas de Carmo do Paranaíba, Bonfim, Palmira, que hoje é Santos Dumont, Ubá, e de Ubá veio direto para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aqui, com o seu caráter muito reto, ele meteu-se até mesmo em uma polêmica que teve repercussão pela imprensa com o desembargador Ferreira Tinoco, que foi presidente do Tribunal de Minas no ano de 1912. Essa polêmica se deu em 1906, 1907. Hermenegildo era um grande jurista, E quando Edmundo Lins presidia o Tribunal de Minas, Minas já tinha sido preterida na indicação para o Supremo e Delfim Ribeiro, político mineiro, decidira bater o pé por indicação de juízes mineiros. Então, o primeiro foi Edmundo Lins. Aí, Hermenegildo o sucedeu na presidência do Tribunal Mineiro. Depois, houve uma vaga, Canuto Saraiva, na vaga de Canuto Saraiva, Hermenegildo foi promovido. E Arthur Ribeiro o sucedeu na presidência do Tribunal de Minas Gerais. Em seguida, nova vaga, Arthur Ribeiro, de modo que Minas Gerais indicou, em um só movimento, 3 ministros,
em 3 épocas diferentes, e todos os 3 saíram da presidência do Tribunal de Minas, com acolhimento e aplauso da comunidade jurídica nacional, porque tratava-se de 3 juristas do mais alto grau. No Supremo Tribunal Federal, Hermenegildo logo se destacou pela sua integridade moral e pela sua capacidade intelectual. Escreveu um livro de doutrina, né, Direito das Sucessões, na famosa coleção Jacinto, e a sua judicatura foi a tal ponto alta e grande que as autoridades políticas do município do Rio de Janeiro deram-lhe o nome à própria rua onde residia, ainda em vida dele. Pregou-se uma placa, Rua Hermenegildo de Barros, na grade da casa onde ele residia. Isso é um fato único na história do Brasil. E era um magistrado movido a polêmicas, Movido a polêmicas, sim. E eu perguntei sobre a questão da promoção dele, porque ele não era muito do critério, ele não apoiava muito o critério do merecimento. Nunca Sempre apoiou. optou pela antiguidade. Ainda assim, ele conseguiu. Conseguiu ir por merecimento. E nunca pediu. Aliás, o senhor tem uma colocação sua interessante nesse artigo, que o senhor diz, por exemplo, que ele foi um juiz sem se curvar, sem pedir, e que ele mesmo dizia que um juiz não pode pedir. Isso seria a plena independência? É a plena independência. De tal modo que, uma vez, numa polêmica no Rio de Janeiro com Oswaldo Aranha, ele foi acusado lá, injustamente de ter solicitado emprego para algum parente, um genro, a Oswaldo Aranha, não tinha acontecido, e o próprio Assis Chateaubriand, que era inimigo de Hermenegildo, foi para o jornal e disse: isso não acontece, porque no ponto da integridade, eu estou bem ciente de que ele não pede nada a ninguém. Agora, o que é importante dessa atitude de Hermenegildo, o mais importante de tudo, e o que vai, sobretudo, talvez ter uma boa consequência nos juízes que lerem esse livro, é o fato de que um juiz que nada pede, um juiz que é independente, é um marco na luta contra a barbárie. Isso é que é o ponto importante. Esse é o ponto. A luta contra a barbárie nunca tem sido tão necessário como nos tempos presentes a luta contra a barbárie. Vou lhe dar um exemplo de um livro muito novo, ainda não tem tradução, de um juiz da Suprema Corte norte-americana, Stephen Breyer. O juiz, o título é assim, numa tradução livre, é A Autoridade da Corte e o Perigo da Política. Trata-se de uma conferência feita na Universidade de Harvard em abril do ano passado, e o livro foi publicado em novembro do ano passado. No final desse livro, o juiz Breyer está se aposentando agora, no termo da Suprema Corte, que finda-se agora no mês de junho. No final do livro, ele faz uma alusão ao livro A Peste, do Albert Camus, e fala que os germes do totalitarismo, os germes da barbárie, estão sempre a infestar os ratos, e os ratos estão sempre prontos a invadir uma cidade feliz. Tá, a alegoria, bem fácil de se entender. Então, a luta de um juiz independente e de um juiz com capacidade intelectual é a luta contra a barbárie. E a luta de Hermenegildo, ao longo de sua vida, foi a do império da lei e, por consequência, a luta contra a barbárie. Essa é a mensagem desse livro. Doutor Luciano, parece que muita coisa insiste em sobreviver no país dessa forma. O senhor falou que na gestão dele no Supremo Tribunal Federal também foi instalada a Justiça Eleitoral. Ele já vislumbrava essa importância da Justiça Eleitoral para o país? Totalmente. Isso era um reclamo nacional. E nós devemos a Hermenegildo de Barros a instalação e a consolidação da Justiça Eleitoral no Brasil. E a primeira formação do Tribunal Superior Eleitoral foi extraordinária. 7 juízes, 4 de Minas Gerais. Hermenegildo de Barros, Afonso Pena Júnior, o grande Afonso Pena Júnior, Carvalho Mourão e Afonso Celso. Carvalho Mourão e Afonso Celso, grandes juristas nascidos aí em Ouro Preto, Afonso Pena Júnior em Santa Bárbara e Hermenegildo de Januária. De modo que José Soriano e José Linhares integraram essa corte também, de modo que, durante 5 anos, Hermenegildo consolidou a justiça eleitoral no Brasil. E de lá para cá, foi esse maravilhoso percurso, e que hoje
sobretudo com a instalação das urnas eletrônicas, a justiça eleitoral do Brasil é uma das melhores do mundo. Eu falo isso com absoluta tranquilidade. Eu fui juiz no Vale do Jequitinhonha, em comarca longínqua, no tempo do voto escrito. E vivenciei o voto escrito e o da urna eletrônica, da instalação da urna eletrônica. Vi criptógrafos do exterior virem aqui em Belo Horizonte e dizerem, já naquela época, que a urna eletrônica é indevassável. Isso é o resultado de um trabalho que começou muito antes, esse trabalho de fundação, de estabelecimento e de atribuição de conotação moral à instituição. A instituição são os homens que a compõem. E no Brasil, sempre, os homens que compuseram a justiça eleitoral deram provas de seu quilate moral. Isso é muito importante para o Brasil dos tempos presentes. Essa história, esse livro conta muita história. O que é a história? Se quiser ir num paradoxo de Julien Gracq, a história é um ultimato que o futuro endereça ao presente. O que isso quer dizer? O futuro contempla o passado e indica o presente. Se repetir o erro, vai sofrer. Esse é o sentido desse paradoxo. De modo que é com o saber jurídico e a integridade moral vão de par na luta contra essa barbárie, e essa luta é uma constante, como eu já disse, e deve estar sempre, deve reclamar dos juristas uma atitude alerta, uma atitude combativa e uma atitude de entrega total para a preservação de um legado que vem de um passado já muito longo. E um fundamento importante para a estabilidade democrática. Sim. Agora, como é que o magistrado Hermenegildo lidava com as pressões políticas da época? Isso era muito fácil para Hermenegildo. Primeiro que Hermenegildo era um homem que não saía de sua rotina de trabalho, casa, trabalho. E ele já vinha armado, cavaleiro para essa luta. Já tinha aquela couraça natural que Rafael Magalhães, que presidiu o Tribunal de Minas Gerais, falou uma vez aqui em Minas, num despacho histórico. Todo juiz deve se armar de uma couraça moral para que possa afrontar, arrostar, vencer, ultrapassar todas essas pressões que são naturais e são até, muitas vezes, bem-vindas numa sociedade democrática. A sociedade democrática vive da alteridade. A alteridade é o movimento dialético. O juiz, sim, ele escuta os apelos sociais, escuta a sociedade pelos seus líderes, pelas suas vozes representativas, ou até diretamente, e trabalha dialeticamente, sem abrir mão do seu conhecimento jurídico e sem relativismos. É uma aplicação do direito que melhor possa servir à sociedade. O juiz precisa, esse diálogo judiciário e sociedade é importantíssimo, é muito importante. Mas pressão extra-diálogo, pressão contrária ao direito, essas são repelidas e Hermenegildo sempre soube repeli-las. Muito bem. Doutor, nós estamos na reta final do nosso programa. Eu gostaria agora que o senhor fizesse para a gente indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor tem para indicar, por favor? Eu indicaria esse livro do escritor francês Henri Bayle, cujo nome literário era Stendhal, um dos grandes escritores franceses do século XIX. Esse livro é A Cartucha de Parma. Existe uma tradução em língua portuguesa de José Geraldo Vieira, que era um literato mineiro, uma tradução extraordinária. Essa tradução, essa edição, tem um prefácio de Henri Martineau, prefácio e nota, bem explicativo do livro. E por que esse livro? Esse livro é um dos maiores livros da literatura francesa e da literatura mundial. Ele é um romance, ao mesmo tempo um tratado de ciência política e um tratado de psicologia.
ele tem uma figura impagável aqui, que nós podemos conhecer o que é um juiz por contraste, que tem aqui um juiz supremo que se chama Rassi, fiscal-geral Rassi, que é a antítese do juiz, um homem que se curva ao poder, um verdadeiro bandido e que profere decisões ao sabor das conveniências políticas. Então, por contraste, Stendhal nos ensina o que é um bom juiz, descrevendo o que é um mau juiz. Este é um grande romance, um dos maiores romances do século XIX, publicado no princípio de 1839, que em 1840, Balzac escreveu um ensaio de 72 páginas sobre esse grande livro. Ok, é uma boa indicação, com certeza. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Luciano Pinto, que é autor do estudo introdutório da obra do Memórias do Juiz Mais Antigo do Brasil, uma reedição aí de uma parceria da Associação dos Magistrados Mineiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da Escola Judicial do desembargador Edésio Fernandes. Desembargador Edésio Fernandes. Doutor Luciano, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado a vocês todos. Ok, e a você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever essa entrevista no canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.